segundo C, olha aqui, ó. O segundo C é o C do cliente. Cliente. Você tem que entender sobre o seu cliente, né? Esse é o segundo C, tá? Da precificação que você tem que fazer da forma correta no seu espaço de beleza para que você tenha resultado, tá? Você precisa conhecer o seu cliente ideal, né? Você precisa conhecer, você precisa saber quem é o seu cliente. Quem é o cliente do seu salão de beleza, tá? Um exemplo que eu posso te dar do meu salão de beleza, hoje em dia o meu salão, ele já se tornou, graças a Deus, ele já se tornou uma referência aqui no bairro da Madalena, né? Na zona norte de Recife. A gente já evoluiu um bocado, né? Desde quando a gente começou. Eu já mudei de casa, hoje em dia eu tenho os profissionais que trabalham comigo nem se comparam com os profissionais que começaram a minha jornada. A gente já mudou os produtos que a gente trabalhava aqui no nosso espaço, né? Mas nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Na época em que meu espaço ele era menor, nessa época eu tinha menos clientes. Eu tinha poucos profissionais em meu espaço de beleza, no meu salão, né? E eu não trabalhava com os produtos que eu trabalho hoje. Não trabalhava, né? Então, o meu preço era outro. O meu preço era outro. Eu conhecia o cliente, eu conhecia o meu cliente, né? Aquele cliente que eu atendia, eu conhecia. Mas eu queria trabalhar com outra qualidade de clientes. Eu queria trabalhar com outro tipo de clientes. E eu sabia, na época, quanto aquele cliente ele estava disposto a pagar pelos meus serviços. Eu sabia. Por que eu sabia? Por que você sabia, Helena? Porque eu conhecia o meu cliente. Eu sabia qual era o meu cliente ideal. Eu sabia qual era o cliente que eu trabalhava e qual era o meu cliente ideal. Eu sabia disso. Então é muito importante você conhecer não só o concorrente, mas você conhecer o seu cliente ideal, tá? Atualmente, o meu cliente que frequenta o meu espaço de beleza, que frequenta o meu salão aqui, 93% dessas clientes que frequentam o meu espaço de beleza, elas são médicas. Então eu mudei totalmente o meu cliente. Eu mudei totalmente. Porque o cliente que eu comecei, ele não era o mesmo que ele é hoje. Não era o mesmo. Mas eu precisei conhecer ele. Eu precisei conhecer. É muito importante você conhecer o seu cliente. Porque, olha, pensa comigo. Eu quero que você durma hoje. Se liga nisso. Com essa pergunta na sua cabeça. Será que se você aumentar em R$10, apenas R$10, o preço do seu serviço, você acha que o seu cliente ele voltaria? Você acha? Eu quero que você durma com essa pergunta na sua cabeça. Se você aumentar R$10 no seu corte, no preço do seu corte, você acha que o cliente ele pagaria os R$10? Você acha? E traduzindo isso, levar o cista em 10%, ou você acha que você pagaria realmente? Porque você confia no dentista. Tá pausado? Voltou, né? Voltou. Provavelmente você pagaria R$10 a mais para seu dentista. Sabe por quê? Porque você pagaria? Porque você confia no seu dentista. Então, no seu salão de beleza, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa. Você prestando um serviço de excelência, você fazendo um atendimento encantador, você tendo uma equipe massa, uma equipe top, você trabalhando com os bons produtos, não tem porquê o cliente não pagar a mais pelo seu serviço. Não tem porquê.
Não tem porquê. Não tem porquê. Então, a precificação do seu negócio na área da beleza, do seu salão de beleza, ela tem que estar correta para que você possa cobrar o preço certo, o preço justo pelos seus serviços, tá? Exatamente isso. Exatamente isso. É por isso que você precisa entender o seu cliente. Se você não sabe qual é o seu cliente que você trabalha hoje, nem o cliente que você quer atender no futuro, né? O seu cliente ideal, então você não sabe quanto cobrar para ele. Você não sabe. Por isso que o segundo C é tão importante quanto o primeiro. Você conhecer o seu concorrente, e o segundo C é você conhecer o seu cliente ideal. Qual é o cliente ideal que você quer atingir? Qual é esse cliente que você faz questão de você trabalhar? Porque o meu público, o meu cliente, ele mudou ao longo do tempo. Ele mudou. Hoje em dia eu trabalho, a maior parte das minhas clientes, elas são médicas, né? Mas porque eu fui em busca dessa cliente. Eu fui em busca. Então você precisa também saber qual é o tipo de cliente ideal que você quer, para que você consiga fazer a precificação certa, a precificação acertada, né?